confesso que essa palavra, ela me abençoou muito. Eu, essa semana, organizando algumas coisas lá em casa, a casa tá meio que de cabeça para baixo, né? Com o filho pequeno, tira tudo do lugar. Eu tinha um cantinho lá onde era um escritório, ficavam uns livros, estudava. Eu estava no Ceará quando avisei alguns irmãos que estavam trazendo o Tito. Os irmãos foram lá em casa, fizeram a surpresa, já montaram um berço, uma cama, tiraram tudo e botaram no fundo lá da casa. Rapaz, tá tudo ainda fora do lugar, mas isso é bom porque faz com que a gente às vezes pare e comece a ver algumas coisas. Falei para minha esposa, a gente vai resolver fazer uma limpa, e aí eu achei um pendrive, tava lá perdido. Aí, né, você fala assim, por que deve ter aqui? Será que tem alguma foto? Tem? Aí eu botei o pendrive para ouvir, e tinha uma mensagem minha que eu preguei alguns anos atrás aqui, e essa mensagem me abençoou muito. Eu preguei ela no domingo de manhã, e eu queria pregar essa mensagem de novo aqui hoje. E eu não tenho dúvida, eu falei para Rafael, era até aniversário dele no dia, já fazem alguns anos isso. Tinha um número muito reduzido de pessoas aqui numa manhã de domingo, e como essa mensagem me abençoou, e eu não tenho dúvida que ela vai abençoar você. E o tema dessa mensagem é anatomia das emoções. Anatomia das emoções. Está escrito assim, versículo 18. Vem cá, Rafael, um instantinho. Rafael, vem cá um instantinho, por favor. Versículo 18. Mas Davi disse a Saul: quem sou eu? E o que é a minha família ou clã meu em Israel, para que me torne genro do rei? Por isso, quando chegou a época de Merabe, filha de Saul, ser dada em casamento a Davi, ela foi dada a Adriel de Meloá. Mical, a outra filha de Saul, gostava de Davi. Até aqui, vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor já fez aqui hoje, e queremos te pedir que essa palavra aqui, ela venha a ser desacortinada dos nossos olhos, que o Senhor possa trazer uma revelação dessa palavra, e que essa palavra possa nos alimentar hoje, que essa palavra possa gerar vida dentro de nós, que essa palavra possa impactar a história das nossas vidas, e que aqueles que entraram aqui, Pai, de alguma maneira se assemelhando com tudo que vai ser falado aqui, que o Senhor possa produzir cura, que essa noite seja uma noite de avivamento, um avivamento de dentro para fora, que essa noite seja uma noite de cura do Senhor, seja uma noite de restauração, e principalmente que essa noite seja a noite de salvação em nosso meio. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Eu queria nessa noite falar sobre a anatomia das emoções humanas. Especificamente eu gostaria de falar de uma mulher na Bíblia que é muito pouco falada, e eu queria nessa noite dissertar muito sobre as emoções dessa mulher, que foi uma das esposas de Davi, chamada Mical. Talvez você, ao ouvir essa palavra, esse nome, Mical, você se lembre já de cara de um fato que protagoniza essa mulher na Bíblia, quando Davi ele traz a Arca da Aliança para Jerusalém novamente, e Mical se encontrava numa das janelas do Palácio Real, e o texto diz que Davi ele dançou à frente da Arca do Senhor, e ali quando ele entrou novamente no palácio e se encontrou com Mical, Mical exortou de forma veemente Davi ali, ridicularizou Davi por ele ter dançado ali na presença de todos, mediante a Arca do Senhor. Mical foi uma das esposas de Davi, foi a primeira esposa, e a gente não tem normalmente uma impressão muito boa dela, não sei você, mas eu também não tinha, até que eu comecei a estudar e pesquisar algumas coisas sobre essa mulher, sobre essa alma humana. Uma alma humana que eu diria para vocês que foi alvo de muita angústia, de muita frustração, de muito lixo emocional.
foi alguém que sofreu demais. E às vezes é comum que a gente conheça alguém, e esse alguém que a gente se relacione é alguém que a gente já percebeu que não tem mais a alegria no seu rosto. É alguém amargo, é alguém, sabe, sisudo, é alguém que não consegue ver a cor, o sabor, a alegria da vida. É alguém que reclama de tudo, é alguém que vive, sabe, roubando a alegria de todos. Eu não tenho dúvida de que você conhece alguém que é assim. Mical era assim. Mas eu entendo que tudo na vida tem um motivo, tudo na vida tem um porquê. E eu queria junto com você nessa noite falar o que aconteceu na vida dessa mulher. E eu peço que o Espírito Santo me ajude para junto com você fazer isso. O texto diz que Saul ele tinha 2 filhas, Mical e Merabe. Mical era a mais nova. A nação de Israel estava passando um momento muito delicado, porque os filisteus estavam afrontando o povo de Deus, e é exatamente nesse momento que Golias se levanta, aquele gigante, para afrontar durante 40 dias a nação de Israel. E então ele se coloca lá todos os dias, pedindo que um guerreiro se apresentasse para lutar com ele. A nação de Israel estava em guerra. Saul era o rei, foi o primeiro rei da nação de Israel, governou durante 40 anos, e ali ele se coloca mais uma vez contra uma nação que perseguiu muito os filhos de Deus, chamados filisteus. Davi era um menino. Alguns estudos apontam que ele tinha entre 14 e 17 anos de idade nesse período aqui. Ele era um pastor de ovelhas, alguém comum, não era um guerreiro, não era alguém com porte, com físico de um guerreiro. Ele era um menino, um adolescente, e ele vai ao encontro dos seus irmãos, e quando ele chega lá diante daquele grande descampado onde se encontravam os filisteus e do lado de cá os israelitas, e ele vê a afronta de Golias diante de um exército poderoso dos filhos de Deus. Os israelitas, eles começaram a ser humilhados por Golias. Ele dizia em alto e em bom som: não tem homem aí para que se levante. E é nesse momento que Davi, um menino, ele se coloca à disposição para guerrear com esse gigante. Tinham ali um grande número de guerreiros, mas Davi foi o único com a coragem, não com a capacidade, mas com a coragem de se colocar. Saul havia colocado um prêmio para aquele que derrotasse o gigante, que era se casar com uma de suas filhas. Você conhece o texto. Davi vence o gigante, corta a sua cabeça, se apresenta a Saul, e Saul pergunta ao seu general, quem era o pai de Davi. E ele pede ao pai de Davi que a partir daquele momento Davi permanecesse com ele como seu pajem de arma, o seu escudeiro. Só que Saul, ele não dá de presente logo a sua filha em casamento para Davi, como ele havia prometido. E é muito interessante porque Davi, ele não questiona, ele não vai cobrar isso. E logo naquele mesmo dia da vitória, quando Davi ele entra, sabe, na cidade de Jerusalém, quando ele entra na cidade, ele se apresenta e as mulheres começam a gritar, né? Saul matou milhares, mas Davi matou 10 milhares. Nesse exato momento, a vaidade, o orgulho, a inveja entra no coração de Saul. E Saul, a partir daquele momento, deseja matar Davi. Saul não sabia que ele seria o novo rei nesse momento. Mais à frente, ele teve certeza disso. Samuel falou para ele, deixou claro isso para ele. Mas então, nesse momento, um sentimento muito ruim de inveja entra no coração de Saul, ao ponto de não ser grato a Davi pelo que ele fez. E quando chega na época de dar em casamento Merabe, o texto diz que Saul deu Merabe em casamento a um outro homem. Davi, ele ficou na dele, ele não cobrou, ele nem falou nada. Provavelmente os amigos dele, ou aqueles que já faziam parte ali do seu ciclo de relacionamento, perguntaram para ele: e aí, cara, não era você que ia ser o genro do rei? E ele diz exatamente isso: quem sou eu? Quem sou eu? Quem é a minha família para que eu possa ser genro do rei? Você acha que é fácil ser genro do rei? Está escrito na sua Bíblia aí, na minha.
ele atribui a ele uma não condição para se colocar em tal posto elevado por ele. Ele se coloca não por merecimento a isso. E aí, o texto diz que Mical amava Davi. E o seu pai, ao perceber isso, vê uma oportunidade de usar a sua filha como uma espécie de isca, como um objeto, para armar um plano e assim ter um propósito desejado por ele. Mesmo que na cabeça de Mical a realização de se casar com Davi fosse um sonho, porque uma vez que ela o amava, ela foi usada pelo seu pai. Ela foi um objeto de troca do seu pai. E como toda jovem, como toda mulher, é comum que você deseje se casar com um príncipe encantado. Você está com seu esposo do lado aí, dá uma olhada para ele aí, dá uma olhada aí. Um dia você desejou casar com um príncipe. Eu não sei se, diante do quadro expectativas, realidade, se a sua expectativa foi atendida, né? Talvez sua esposa deve ter dado um beijinho em você e falou assim: você é meu príncipe, né? Tem gente que mente na maior cara lavada mesmo. Então, Mical, ela foi usada, foi um objeto de troca do seu pai. E ela desejava casar com um príncipe, e Davi era um príncipe. Davi era um jovem, um menino, mas era um menino que o coração dele agradava ao Senhor. Ele amava o Senhor acima de todas as coisas. Davi, ele em tudo que fez, ele, em primeiro lugar, ele honrou o Senhor. E isso era maravilhoso, isso era perfeito. E então, depois de ouvir essa palavra de que Davi disse que não é muito fácil alguém casar-se com a filha do rei, Saul resolveu colocar pela segunda vez uma condição de casamento com uma de suas filhas. Uma vez que Davi já havia matado o gigante, não era suficiente. Saul desejava matá-lo, e por isso ele disse: eu desejo que você me traga 100 prepúcios de filisteus. O que é um prepúcio? Prepúcio é aquela pelezinha que tem na cabeça do pênis do homem, né? E aquilo ali, quando dá problema, precisa operar aquilo que a gente chama de fimose. Então, Saul, ele pediu que a cabeça do pênis de 100 guerreiros filisteus fossem cortados e fossem trazidos para ele. Na cabeça de Saul, ele pensou assim: eu vou colocar Davi numa situação em que ele vai precisar guerrear contra os filisteus. Nós não estamos em guerra. Ele vai ter que entrar na cidade de Gate, e lá ele vai ter que conseguir matar 100 homens e trazer 100 prepúcios. Davi, ele era um general que estava sobre o seu comando 1000 homens, já nessa época. E ele reúne lá a sua tropa, e ele vai em direção a Gate, e lá ele não traz somente 100 prepúcios, mas 200 prepúcios, o dobro do que seria o preço de casar com a filha do rei. E ele se apresenta. Saul não tinha outra opção senão dar Mical em casamento. E para Mical, então, o sonho começa a se tornar realidade. Uma vez que antes, no início de tudo, quando uma de suas filhas de Saul foram prometidas a Davi, ela viu que a sua irmã estava na sucessão antes dela. E aí o seu pai fez alguma coisa para que isso não se tornasse possível. O fato é, houve o casamento e foi uma grande festa. Foi uma linda festa na nação de Israel. Provavelmente durante 7 dias eles celebraram à base de muita comida, de muito vinho, de muita alegria. E Mical achou que a partir desse momento eles seriam felizes para sempre. Só que a realidade, ela apareceu de uma forma diferente daquilo que era o sonho de Mical. Uma vez que nesse período a nação de Israel se encontrava em guerra com outros territórios, com outros povos vizinhos. A nação de Israel, ela foi uma nação frequentemente atacada pelos filisteus, pelos moabitas, pelos amonitas. Então, o povo de Deus estava em conflito direto. Davi, ele quase não ficava em casa, na sua tenda com Mical. Poucas eram as vezes que ele tinha relações com ela, que ele dava atenção para ela. A maior parte do tempo desses primeiros anos, Mical se encontrava sozinha.
dentro de casa. E o tempo começou a passar e Mical não tinha filhos. E um agravante é que o seu pai já começou a desejar de uma forma real matar Davi a qualquer preço. Todas as vezes que Davi se apresentava junto com Saul lançava uma lança sobre ele, e Davi ele precisava ser muito astuto ali para poder não morrer, porque o seu sogro desejava matá-lo. Saul já imaginava, diante daquilo que se apresentava para ele, que ele já não seria mais o rei da nação de Israel. Deus já havia o rejeitado. E é nesse momento que Mical ela escuta nos corredores os soldados do seu pai dizendo que eles desejariam matar Davi a mando de Saul. Davi se encontrava na tenda com ela e ela alerta o seu marido dizendo: olha, meu pai quer te matar, então é melhor você fugir, porque eu ouvi uma conversa, os soldados disseram que eles vão vir aqui à noite e vão matar você, o meu pai deseja matar você. Você vai fugir e eu vou preparar aqui tudo, dizendo que você está dormindo, que você está doente. E assim ela fez. Ela pegou, colocou uma imagem na cama onde eles dormiam, pegou uma pele de cabrito, botou sobre a cabeça, e os soldados vieram à noite. Davi foi para o deserto. Os soldados vieram à noite e ela disse: ó, Davi está de cama, ele está com febre, ele não pode se apresentar ao rei. Quando os soldados chegaram diante do rei, o rei falou: traz ele na cama que eu quero matar ele aqui agora. E aí eles viram que o que tinha ali era um ídolo. Saul chama a sua própria filha de inimiga, porque ela deu guarida para Davi, e ela diz: olha, ele me obrigou. E ali Davi vai para o deserto. Mical começa a ver os seus planos, os seus sonhos escorrerem pelos seus dedos. Talvez ela, sabendo quem era o seu marido, um guerreiro valente, aquele que Deus era com ele, ela, nos primeiros dias, esperou que de madrugada Davi viesse num cavalo branco e levasse ela. Mas ela logo percebeu que isso não estava acontecendo, porque Davi se encontrava a uma distância muito longe dali. Davi começou a percorrer os desertos ali e a juntar-se com pessoas descendentes de outros exércitos, de outros povos vizinhos. E é nesse exato momento que o seu pai, mais uma vez, usa a sua filha, só que agora de forma contrária à vontade dela. Para se vingar de Davi, Saul dá a sua filha em casamento a um outro homem, chamado Paltiel. Ela é obrigada a se casar com um outro homem. Observe que ela amava Davi. O coração dela era de Davi. Mas agora, obrigatoriamente, o seu corpo já não era mais de Davi, sim de um outro homem. E Mical precisa lidar com isso, com a frustração, com a impossibilidade, com a obrigação de fazer aquilo que não gostaria, que não desejaria. Só que existe uma coisa muito interessante. Paltiel amava Mical. Paltiel, o texto diz que ele, de uma forma única, ele amava e ele se importava com ela, coisa que Davi não sentia por ela. Para Davi, ela era apenas um prêmio de uma vitória, de uma conquista. Para Davi, era apenas uma mulher. Mical, ela nunca teve a atenção de Davi, ela nunca teve o amor de Davi, ela nunca teve o respeito de Davi. O que ela teve, provavelmente, foi um homem na cama. Mas com Paltiel não, era diferente. Ele respeitava Mical, ele dava atenção a ela, e pela primeira vez essa mulher ela começa a ser amada, mas por um homem diferente. E é muito ruim quando nas nossas relações nós não conseguimos controlar os nossos sentimentos, né? Porque tem gente que às vezes se relaciona com pessoas e gostaria muito de deixar de gostar dessa pessoa. Está namorando com alguém que fez você tanto sofrer, e você gostaria de apertar um botão, um interruptor, e desligar o que você sente por essa pessoa, porque essa pessoa te fez mal, essa pessoa te machucou, essa pessoa te feriu. Mas a gente às vezes não escolhe, né, quem a gente vai amar. E assim foi na vida de Mical.
Essa mulher que foi usada pela segunda vez pelo seu pai para conseguir os propósitos dele. E eu acredito que ainda assim, casada com Paltiel, Mical imaginava que Davi voltasse para resgatá-la. Só que o tempo começou a passar. 1 ano, 2 anos, 3 anos se passaram. E é nesse momento que chega uma notícia que Davi havia se casado, não com uma mulher, mas com 2 mulheres, Ainoã e Abigail. Ele constituiu 2 novas famílias. Eu acredito que Mical sentiu muito isso. E eu imagino como foi difícil para ela lidar, né, com essa notícia de saber que aquilo que era o seu sonho foi por água abaixo. Davi continuava a sua saga de fugir a todo custo do seu sogro, Saul, porque ele desejava de uma forma terrível matá-lo, e tudo que podia fazer para matar a Davi ele fez, ou tentou. O texto diz que num determinado momento, depois desses anos, provavelmente entre 4 e 5 anos que se passaram, numa busca desenfreada de Saul e do seu exército contra Davi, Saul ele fica sabendo que Davi estava numa região montanhosa, e ele vai em direção àquele lugar. E essa história é muito curiosa, porque num dado momento, o exército de Davi se encontrava dentro de uma caverna, no fundo da caverna. E Saul, o texto diz que ele entrou naquela caverna sozinho. Ele precisou fazer o número 2. Ele teve algum problema aqui intestinal, comeu alguma coisa que não caiu muito bem. O texto diz que ele foi aliviar o ventre. Ele entrou naquela caverna e ele, em algumas traduções, Almeida fala que ele colocou a sua vestimenta no seu calcanhar, abaixou tudo, foi lá. Talvez não tivesse um papel neve ou alguma coisa, né, um lenço umedecido, mas na falta do que tem, usa-se o que está disponível ali, uma folha de alguma coisa. E é nesse momento que o exército de Davi então diz para ele: nós vamos matá-lo, Deus colocou ele nas nossas mãos. Mas Davi amava a Deus e ele temia o Senhor mais do que tudo. E Davi ele nunca se precipitou em querer cumprir os planos que Deus havia projetado para ele. Uma vez que Samuel disse para ele: você é o novo rei da nação de Israel, ele sempre dizia: se eu sou Deus, vai me colocar lá. Eu não preciso ajudar Deus a fazer aquilo que ele deseja. Ele podia simplesmente matar Saul ali, mas ele temia o Senhor, ele respeitava o Senhor. E ele sorrateiramente se aproxima de Saul, corta um pedaço do seu manto, da sua capa. Depois que Saul sai daquela caverna, Davi, ele, numa certa distância, ele grita por Saul e diz: Saul, por que me persegues? Hoje o Senhor colocou você nas minhas mãos para que eu pudesse fazer aquilo que eu bem entendesse, mas eu não desejo matá-lo. E ele mostra um pedaço da capa de Saul, mostrando as intenções do seu coração. E esse texto é tremendo, porque Saul chama Davi de filho: meu filho, me perdoe, eu não sei onde que eu estava com a cabeça em desejar matar você. E ali ele se arrepende e ele jura para Davi que não mais iria matá-lo, não mais iria, buscar a todo tempo, espreitar de alguma maneira para poder fazer algum mal à vida dele. Saul então volta para o seu exército e por um determinado momento ele deixa então para que Davi tivesse um pouco de paz. A nação de Israel começa a ser guerreada e saqueada por outros povos, e enfim Saul morre. O seu sogro morre e morre também o seu filho Jonatas, que era o comandante de todo o seu exército. Abner, que era o segundo homem na linha de frente, assume o exército, e no lugar do seu pai, Saul assume o seu filho mais velho, que deseja então fazer uma aliança com Davi.
ele faz uma proposta para Abner, que era general do exército de Saul, dizendo que ele se apropriasse de uma das concubinas de Saul, uma mulher chamada Rispa. Abner se encontra com medo ali, porque ele não sabia bem o que ele desejava. Então Abner propõe para ele que ele se aliasse a Davi, porque juntos nenhum povo conseguiria vencê-los. Nesse momento, Davi ele é ungido rei em Hebrom, pela nação de Judá, pelo povo de Judá, pela tribo de Judá. Davi era da tribo de Judá. E lá em Hebrom, Judá consagra Davi o novo rei de Judá. O filho de Saul havia sido ungido rei nas outras nações. E aí então Abner se apresenta a Davi numa aliança, num pacto, num momento de paz, e pede para que eles promovam uma aliança entre eles. Davi acha muito bom aquele pacto, mas Davi ele pede, ele faz um pedido, ele condiciona a aliança a um pedido dele. E eu queria que você prestasse atenção, porque nesse momento da história, 7 anos se passaram do momento em que Davi saiu do quarto de Mical e foi embora. 7 anos. Provavelmente, durante já 7 anos, recebendo amor de Paltiel, é bem provável que Mical já tivesse se conformado de que não teria Davi de volta. Davi já havia se casado com 6 esposas, já havia tido 6 filhos, uma de cada esposa. Os primeiros 6 filhos de Davi foram com mulheres diferentes. Provavelmente Mical já, quem sabe, a Bíblia não fala, mas eu quero conjecturar, já até havia se conformado, e quem sabe não, porque não pensar, se apaixonado por Paltiel, uma vez que o amor constrange, tudo que ela recebia dele era carinho, amor, atenção e respeito. E aí é que a história mais uma vez dá um reviravolta, e essa mulher, ela é usada novamente como um objeto. Davi faz um pedido: eu até posso me aliar a vocês, mas desde que me tragam Mical de volta, porque ela é minha, eu paguei por ela. Abner volta para o seu exército, e então dá o recado para o rei, dizendo, ele quer Mical de volta, ele pagou por ela. Mical então é retirada do seio familiar de Paltiel, e o texto diz que Paltiel chorou muito, porque ele muito a amava, e provavelmente ela foi colocada numa carroça, num cavalo, e o texto diz que ele foi atrás dela chorando, desesperado, pedindo que ela não fosse, porque ela muito amava. A Bíblia não dá nenhum esclarecimento sobre os sentimentos naquele momento de Mical, o que ela sentiu, mas eu imagino que não foram bons aqueles sentimentos, porque quando ela se apresentou a Davi, ela já não era mais a única, ela não era a primeira filha de Davi, a primeira esposa de Davi, ela era a 7ª esposa, e tinha um detalhe, ela não tinha dado filhos a ele, e isso é muito agravante, porque para uma cultura na época, filhos representava prosperidade. Era uma mulher seca, não havia dado filhos, e ela então tem que conviver agora com mais 6 mulheres e com os seus filhos, e com Davi, numa relação muito ruim e muito difícil. E eu queria que você pensasse numa mulher que tudo que desejou era ser feliz. Tudo que Mical sempre quis foi ter uma família, casar com Davi, ter filhos. E talvez um dos seus filhos pudessem ser o novo rei de Israel. Os sonhos daquela menina, quando foi dado em casamento a Davi, eles foram frustrados. E ela foi usada várias vezes por pessoas diferentes para terem os objetivos deles. Em nenhum momento se pensou
no ser humano, Mical, ela foi um objeto mesmo. É possível que agora você comece a pensar como Mical reagiria diante da vida, no que tudo o que aconteceu em toda a sua vida. Essa mulher, ela tem motivos para sorrir, ela tem motivos para acordar todo dia de manhã feliz, ela tem motivos para celebrar a vida. E o texto diz que Davi, ele foi ungido rei da nação de Israel, ele unificou as 12 tribos, ele fez o que ninguém fez, ele fortificou a cidade de Jerusalém, ele reconstruiu um grande e lindo palácio em Israel, com várias câmaras. Mical era uma das suas esposas, já havia se casado também com Batseba, havia tido um filho com ela, e o que restava para Mical se não somente dar um filho a Davi? E esse filho não vinha, nunca veio. Por mais que ela tentasse, por mais que ela desejasse, por mais que ela sonhasse com aquilo que de único ela tinha e poderia, o filho não vinha. Então uma alma seca, uma alma frustrada, um ser humano que não restava outra coisa senão se transformar em alguém ranzinza, em alguém que, sabe, que reclama de tudo. E aí, a Bíblia fala, e eu queria que você abrisse aí, nesse texto de 2 Samuel, no capítulo 3, Samuel capítulo 6, versículo 16. E aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e deu um pão e um bolo de tâmaras, e um bolo de uvas passas, a cada homem e a cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para a sua casa. Versículo 20. Voltando Davi para casa, para abençoar a sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o seu manto na frente das escravas e de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar do seu pai, ou de qualquer outro homem da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrei, e me rebaixei ainda mais, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, já não teve filhos. Você vê uma conversa, de repente, se eu lesse essa conversa fora de todo um contexto que eu acabei de narrar para vocês,
sem sombra de dúvida, vocês diriam que essa mulher é uma mulher seca, uma mulher invejosa, é uma mulher que se incomodou com a alegria de Davi. Ah, Davi dançou, e Mical estava com dor de cotovelo lá, porque tinha mais 7 ou 8 mulheres. E eu vejo claramente ali que Mical, ela só poderia dar para Davi aquilo que ela tinha. Davi se apresentou a ela para abençoá-la, porque ela era uma das suas esposas. Só que ninguém dá o que não tem. A gente só pode dar o que a gente tem. Quem tem amor, pode dar amor. Só que quem tem rancor e ódio, só pode dar rancor e ódio. Quem tem frustração, só pode dar frustração. Quem é ferido, só sabe fazer uma coisa, que é ferir. Por isso a gente se relaciona com várias pessoas e diferentes uma das outras. Às vezes, ao se relacionar com uma pessoa, você se depara com uma pessoa que a tolerância dela é 0. E você olha para essa pessoa que é ranzinza, que é esquisito, e você fala assim, pô, o que essa pessoa tem? Tem gente que a gente tem o desprazer de estar perto, porque você chega perto de alguém que, sabe, que reclama da vida, que nada está bom, parece que tem uma nuvem preta na cabeça, e aí tudo que você quer é sair de perto dessa pessoa. Mical era assim, só que Mical foi assim porque a vida deu aquilo que de pior poderia para ela. Nós somos construídos de acordo com aquilo que nos relacionamos e principalmente da forma como lidamos com as nossas relações. Semana passada eu falei aqui, eu trouxe uma visão sobre Deus e eu disse que Deus não é o que você imagina que Ele seja, porque jamais poderemos compreender a Deus. E eu disse que Deus para você é aquilo que um dia Ele foi apresentado e a forma como você lidou com as decepções, com as perdas, com as vitórias durante a sua vida. Para algumas pessoas, Deus é um carrasco. Para algumas pessoas, Deus é punitivo, eu disse. Porque durante a sua construção, da sua subjetividade, do seu ser, você era pequenininho. E o seu pai e sua mãe falavam para você quando você fazia bagunça, ou quando você fazia alguma coisa feia, não faz isso porque papai do céu castiga. E você cresceu achando que Deus castiga. E às vezes a vida apronta umas com você, e você acredita que isso que está acontecendo com você é porque Deus está te castigando por alguma coisa. Para algumas pessoas, Deus é meritocrático, eu também disse isso. Porque durante a sua relação com Ele, você acha que para Ele te dar alguma coisa, você tem que merecer, você tem que fazer. Então existem vários tipos de deuses, ou de Deus, de acordo com a sua relação. Só que a construção do ser que você é, da pessoa, da sua persona, está diretamente ligado a como você lidou com as relações da vida. Talvez, se você tivesse passado pelo que Mical passou, você ainda assim conseguiria superar e ser uma pessoa amável, uma pessoa doce, mas tem gente que não consegue. Julgar uma pessoa por uma simples atitude é no mínimo ser leviano. Ninguém é bom pelo fato de ter cometido uma boa ação, ou ninguém é mal pelo simples fato de ter cometido um erro. Existe uma história, existe todo um contexto. E aí agora eu me dirijo para você que está aqui, para você que também apanhou muito da vida, para você que se frustrou muito nessa vida, para você que colocou muitas expectativas em algumas coisas e as suas expectativas foram frustradas. Eu já tive o desprazer de fazer aconselhamento de casais, e eu já tive o desprazer de ver um matrimônio acabar. Duas pessoas que se amaram, e eu me arrisco a dizer que hoje, até o dia de hoje, essas duas pessoas se amam, se separaram.
e se casaram novamente com outras pessoas, mas ainda assim amando o primeiro marido e a primeira esposa. Mas por não saber lidar com a relação, e principalmente por fatores do passado terem interferido no presente, não conseguiram lidar com as suas emoções. Você que está aqui hoje, você é fruto da forma como você tem lidado com as suas relações. A forma como você vê a vida, a forma como você se relaciona com o seu próximo, a forma como você ama, a forma como você odeia, a forma como você lida, está diretamente ligado a um contexto da sua vida. Eu queria que você se colocasse de pé. Essa mensagem, ela tem por objetivo hoje fazer com que você reflita sobre como você tem vivido a sua vida, de que forma você tem reagido diante das suas relações. Porque eu conheci em alguns momentos pessoas que eram felizes, pessoas das quais nós temos prazer e vontade de estar perto, mas diante de coisas que aconteceram na sua vida, essas pessoas, elas se transformaram em pessoas amargas, em pessoas desacreditadas até mesmo da felicidade, essa tal felicidade. E o que é essa felicidade se não ter a capacidade de viver o presente sem ser influenciado pelo passado? E não adianta você dizer que o passado ele passou na sua vida, porque ele não passou, não. E a prova disso são as manias, porque todo mundo tem mania. Todo mundo tem mania. E aí, aquela pessoa que tem uma mania, você chega para essa pessoa e fala assim: rapaz, você tem mania disso, né? Aí você pergunta: por que você faz isso? Não sei. Sabe sim, não quer falar. Mas tem um porquê, mas tem um motivo, mas tem uma causa lá que faz com que você reaja, ou que você faça o que você faz, ou que você fale da forma como você fala. Davi foi o melhor rei que a nação de Israel teve. O melhor. Para você ter noção do que eu estou falando, Davi, ele é venerado pelos judeus. Dentro de Jerusalém, que é uma cidade bem pequena, dentro de Jerusalém só existe um túmulo, que é o túmulo de Davi. Davi, ele é adorado pelos judeus. Ele foi o melhor rei da nação de Israel, mas ele foi o pior marido que eu já conheci. Ele foi o pior alguém pode ser para os filhos. E ele foi o que foi por causa das suas relações. Eu já falei isso numa mensagem minha aqui. Davi, ele conseguiu ser um excelente gestor, um excelente general de guerra, mas ele não conseguiu ser um excelente pai, porque ele reproduziu o que o pai dele foi para com ele: uma ausência de diálogo, uma ruptura familiar. Ele não conseguiu externar uma relação de diálogo com as suas diversas esposas. A Bíblia fala que Davi, ele tinha muitas mulheres, mas ele só amou a uma, que foi Batseba. E ele fazia predileção entre ela em detrimento das outras. Você começa a entender que tão importante quanto você viver uma vida plena e feliz aqui é você ter uma saúde emocional. No outro dia, uma pessoa veio e me perguntou: qual é o segredo de você? Porque toda vez que eu encontro com você, você nunca reclama da vida, você está sempre bem, você sempre tem uma palavra de ânimo. Aí eu falei assim: rapaz, as pessoas, elas não me conhecem, porque as pessoas elas só conhecem aquilo que eu quero mostrar para elas, e você também é igualzinho a mim. Mas eu disse para ele: eu procuro fazer algumas coisas na minha vida, e uma das coisas que eu faço na minha vida
é procurar construir dentro de mim filtros emocionais, para aquilo que as pessoas dizem ao meu respeito, não interfiro naquilo que propriamente eu sou. E isso não é fácil, mas se você tiver a capacidade de compreender o que eu estou falando, que aquilo que as pessoas pensam sobre você, ou aquilo que as pessoas fazem com você, não tem a capacidade de deformar você, você vai permanecer sendo quem você é. O problema é quando alguém diz alguma coisa ao meu respeito, mesmo que seja uma mentira, e aquilo me incomode, e aquilo desperte dentro de mim um ódio, uma ira, uma revolta, e um sentimento até de perseguição. E isso é muito comum em mídia social, né? Em Facebook. Você faz uma postagem lá, ou uma pessoa fez uma postagem, sabe aquelas carapuças que são lançadas assim no Facebook? A pessoa posta um negócio para uma pessoa e 200 pessoas acham que estão falando com ela, aí se dói, né? Aí vai lá no comentário, aí fica aquele bate-boca, aquela confusão, tira o sono, tira a paz, fica sem comer, fica sem dormir. Foi roubado, cara. Tem gente aqui que está me vendo e ouvindo hoje, que quando chegar em casa hoje, está com a roupa bonita. Olha para a pessoa que está do lado, olha aí que moça bonita, olha aí que rapaz bonito, cheiroso, cheirosa, parece até que tem dinheiro, olha o sorriso. Isso não está passando luta, isso está passando é só vitória, só alegria. Olha aí a camisinha dos bichinhos, é canguru, é um monte de bichinho pendurado aí. Mas você não sabe que essa pessoa bonita, esse casamento perfeito que você às vezes fala, eu queria que meu casamento fosse igual ao de fulano, porque você viu como que fulana trata fulano? Você não sabe de nada. Porque essa pessoa bonita aí, quando chega em casa, se não tomar um comprimidinho à noite, não consegue dormir, cara. Nas suas crises de ansiedade, se não tomar um comprimidinho, entra numa crise profunda de pânico, numa depressão. Então, quem conhece você é você e o Senhor. Mas como eu disse no início, na minha oração, eu falei, Senhor, que essa noite seja uma noite de cura. E quando eu digo cura das emoções, porque Deus ele pode fazer isso. Mas para isso nós precisamos identificar que estamos doentes, que aquilo que as pessoas falam acerca de nós diretamente nos atingem e nos desestabilizam. Eu falei lá a gente ministrou numa conferência que teve. Aí tinha um irmão que estava lá que era gordinho. É gordo. Aí eu falei, irmão, você é gordo. E não é bullying. Você é magro? Ele falou, não, você é gordo. Aí se uma pessoa chama você de gordo, aí você, não gostei. Porque chamou de gordo, falou mentira. Falou verdade. Mas é assim. A nossa geração, ela precisa ser reconhecida. A todo momento nós temos a necessidade de sermos lembrados. Qualquer um de nós aqui, quando posta qualquer foto, inclusive do culto aqui agora, a gente tem a necessidade de receber o like lá, o positivo, o comentário, gente, tá linda, olha que vestido lindo, quanto tempo, como é que você tá magra? Agora vai falar para você que você tá grávida e você não tá. Te mata, cara. Isso, por mais que você esteja fora do peso, isso vai acabar com você, rapaz. E vai acabar com a outra pessoa, porque a outra pessoa morreu dentro de você, acabou. Essa pessoa era maravilhosa, agora essa pessoa é o Satanás na sua vida. E o pior é que não é mentira, né, gente? Então a gente vai adorar o Senhor, e eu queria que você orasse ao Eterno. Eu queria que você colocasse, sabe, as suas emoções diante de Deus, para que o Senhor, Ele te ajude a construir dentro de você filtros emocionais. Existe um sentimento, que é o sentimento que a gente identifica, que é o sentimento que não mente, que é a angústia, né? Quando a gente está angustiado, a gente sente exatamente aqui um vazio aqui, né? Aqui é o centro das nossas emoções, né? Às vezes a gente fala assim, coloca a mão no coração, aí você coloca a mão aqui, né? Só que as emoções, elas não são aqui. As emoções, elas
elas estão aqui, né? Porque aqui que está tudo. Só que a gente sente aqui, né? Um aperto no peito. Então, eu queria que você colocasse, se você pode, as duas mãos no seu coração, e que, enquanto o Ministério de Louvor entoasse essa canção, que você orasse a Deus, para que Ele ajudasse a curar as suas emoções, para que você possa refletir acerca do que aconteceu na história da sua vida, e de coisas que fizeram a você, e de situações onde você viveu frustração, situações onde pessoas usaram você, abusaram da sua boa vontade, e isso tem refletido na sua vida, isso tem de alguma maneira se manifestado no seu presente. Eu peço que em nome de Jesus hoje você comece a colocar diante de Deus as suas emoções, aquilo que te aflige, aquilo que te angustia, aquilo que te paralisa, em nome de Jesus.